Olá, meus caros alunos, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje eu pretendo abordar a narrativa da Primeira Guerra Mundial, desde os motivos que levaram o mundo a essa guerra, passando pelos, digamos assim, principais acontecimentos, até o fim do conflito e suas consequências para o mundo no pós-guerra. Então, vamos à aula? Acho que a primeira coisa que devemos fazer é responder por que cargas d'água o mundo entrou em guerra lá atrás, no começo do século XX. E essa resposta começa a ser feita no século XIX, onde as principais potências europeias iniciaram assim um processo de imperialismo. E rapidamente o mundo já estava sob o domínio de alguma dessas grandes potências. Já era uma área de influência de países que são os pioneiros da Revolução Industrial, como Inglaterra e França, e esses países possuíam vastas áreas de dominação colonial. Já países com a sua formação nacional, digamos assim, mais tardia, como Alemanha e Itália, possuíam áreas coloniais insuficientes para sua ambição capitalista. Daí a união desses países na chamada Tríplice Aliança, que contava ainda com o Império Austro-Húngaro. A formação da Tríplice Aliança em 1882 levou a França e a Inglaterra a assinarem a Aliança Cordial em 1891 e a Tríplice Aliança com a Rússia em 1907. Esse é o período histórico chamado de corrida armamentista, onde ambos os lados investiram em todo tipo de tecnologia bélica que você possa imaginar. Tudo estava organizado e todos armados só esperavam um motivo para a guerra. Entenda que essa guerra era algo necessário aos envolvidos. Assim, se inicia o século XX e, na prática, as potências europeias só estavam esperando um motivo para o início do conflito. E esse motivo foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, que fazia uma visita em Sarajevo, lá na Sérvia. Os motivos desse assassinato, envolvem um monte de questões nacionalistas na região dos Balcãs, associado à ação de grupos terroristas como, por exemplo, o Mão Negra. Assim, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, o que levou a Rússia, que apoiava a Sérvia, a declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. E aí você já sabe, né? E aí a guerra vai ser iniciada. No final das contas, em 28 de julho de 1914, temos o início do conflito, que a princípio estava restrito somente à Europa. Mas a gente sabe que tudo isso vai mudar. A primeira etapa do conflito é chamada de Guerra de Movimento, isso por conta do avanço alemão no território francês e dos domínios das colônias alemãs pelos ingleses. Essa movimentação das tropas se mostrava possível graças ao tipo de armamento usado até então, rifles com baionetas na ponta, o que gerava uma batalha corpo a corpo. Mas essa realidade logo se modificou com a inserção das metralhadoras no fronte de batalha. A nova arma, levou à construção de trincheiras, ou seja, buracos cavados no chão para dar proteção aos soldados de ambos os lados. Essa nova fase da guerra marcou a estagnação do conflito e ficou conhecida como Guerra de Trincheiras. Ainda que a Itália fizesse parte da Tríplice Aliança, o país decidiu não entrar de imediato no conflito, o que possibilitou um certo cortejo dos ingleses e franceses aos italianos. Assim, em abril de 1915, foi assinado o Pacto de Londres, onde a Itália renunciava a qualquer aliança militar com a Alemanha e passaria a integrar a Tríplice Entente. A virada de lado dos italianos tem muitas explicações em meio a uma complexa política interna do país, sem contar acordos e reuniões secretas com os ingleses.
Ora, a Inglaterra e a França prometiam aos italianos, em caso de vitória, o recebimento de grandes compensações financeiras, áreas coloniais, tudo isso a ser recebido no final do conflito. A guerra, a essa altura, já espalhada pela África, Ásia e Oceania, e, de modo geral, apenas a América ficaria de fora, mas por pouco tempo. São muitos os fatores que levaram ao prolongamento do conflito, entre eles o grande equilíbrio das forças beligerantes. Assim, em meio a um caos político e social, a Rússia, após uma revolução socialista, isso lá em 1917, decide sair do conflito assinando o Tratado de Brest-Litovsk. Esse jogo de interesses políticos que envolvem a entrada e a saída de países da guerra só perpetuava o próprio equilíbrio de poder. Exemplo disso era uma das grandes tecnologias bélicas da Primeira Guerra Mundial, o submarino, que se mostrou decisivo para vitórias nas batalhas navais para o lado dos alemães lá na Aliança. Veja que a Alemanha desenvolveu poderosos submarinos chamados U-Boats. Um desses teria atacado um navio que a princípio levava apenas passageiros, chamados de Lusitânia. Fato esse questionado até hoje pelos alemães, uma vez que o navio, segundo os germânicos, carregava material bélico da Entente. O Lusitânia, ao ser afundado, gerou uma comoção nos Estados Unidos, o que levou o país em 1917 a entrar no conflito se alinhando à Tríplice Entente. Ainda que os norte-americanos não fossem a potência militar que são hoje, seu poderio bélico associado à tecnologia e muito, mas muito dinheiro seriam decisivos para o desequilíbrio de forças a favor da Entente. Para que se tenha uma ideia, as metralhadoras alemãs tão desenvolvidas na Primeira Guerra Mundial, elas basicamente não surtiam efeito contra os tanques blindados, que além de serem imunes a tiros, passavam com certa facilidade pelas trincheiras inimigas, levando assim a guerra a uma nova movimentação. Em 1918, ainda são usadas pela Entente novas armas bélicas, como aviões e gases venenosos, o que nos leva à Batalha do Marne e à derrocada da Aliança. Em 11 de novembro de 1918, é assinado o armistício com a Alemanha em Copenhague, pondo fim à Primeira Guerra Mundial. O saldo do conflito é estimado em cerca de 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, entre genocídios na Armênia e assassinatos em massa de ambos os lados. Na geopolítica do pós-guerra, o Império Austro-Húngaro foi desmembrado, surgindo a Áustria e a Hungria. E na Alemanha foi proclamada a República de Weimar. Em 1919 é assinado o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha foi culpada pela guerra e condenada a pagar indenizações aos países vencedores. O país ainda perdera parte de seu território, de Alsácia e Lorena, para a França e ficou impossibilitado de constituir um exército. Ou seja, a Alemanha ficou completamente arrasada, destruída material e economicamente. E esses são os fatores que levariam no futuro à ascensão do nazismo no país. Mas calma que isso é uma outra história. Eu vou ficando por aqui e agradeço demais por você ter chegado até o final dessa aula. Até a próxima e valeu!